Mesmo assentados, queridos, vamos orar pelo Miro. Ele está agora lá no hospital, muitas dores, teve que voltar para o hospital para fazer mais alguns exames, para ver se descobre qual a causa de tantas dores. Vamos estar orando por ele nesse instante. O pastor Rogério está lá com ele, e também pela Miriam, que também está lá no hospital também. Está sendo muito duro para a família, o pai está muito mal mesmo, né? Vamos estar levantando um clamor por esses irmãos, tá? Senhor Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor nesse instante a vida do Miro, Pai. Pedimos que o Senhor ponha luz, que venha se descobrir qual a causa dessa febre, qual a causa dessas dores que ele vem sentindo, o que aconteceu com aquela queda, Senhor. Se houve algum rompimento, se houve alguma fratura, se houve algum problema mais sério, que seja detectado a tempo, Senhor, para tratamento. Pedimos no nome de Jesus, que o Senhor venha dar discernimento aos médicos, aqueles que estão lidando com o caso dele, e que ele seja completamente curado, restaurado. Nós clamamos pela vida dele, Senhor. Também clamamos pela Miriam, que está com seu pai, num estado gravíssimo ali no hospital. Pedimos a intervenção dos céus sobre esta família, meu Deus. Pedimos que o teu Espírito esteja ali com ela, com a família dela, consolando, Senhor, seu coração nesse instante. No nome de Jesus, pedimos a intervenção dos céus na vida do Mauro, Senhor, pai dela, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você tiver sua Bíblia, puder abrir lá em 2 Coríntios capítulo 9, está escrito assim: isto afirmo, irmãos, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Um tempo atrás, Deus me deu uma revelação sobre isso. Se eu queria colher bastante, não adiantava eu orar por chuvas, porque antigamente na minha oração, é claro que de forma figurativa, eu pedia: chove abundantemente sobre a minha vida. Mas Deus me mostrou, justamente nesse versículo, que não adianta eu pedir chuvas se eu não semear. A chuva vai fazer com que a semente brote e que a semente venha produzir com abundância, mas se eu semear, a chuva vai fazer efeito. Se eu não semear, não vai adiantar eu pedir chuvas na minha vida. Então é isso justamente está dizendo aqui. Se você quer colher, você precisa semear. Dízimos, ofertas, primícias, são sementes que nós plantamos. Nós semeamos na casa de Deus, semeamos no reino de Deus. Então nós podemos esperar chuvas abundantes, podemos esperar a bênção de Deus, fazer com que aquela semente venha produzir. Quando nós tínhamos uma fazendinha perto de Uberlândia, eu sempre me lembro que a gente colhia o arroz, por exemplo, ou milho, e naquela época não se tinha semente pronta para comprar. Então, daqueles vários sacos, se separava os melhores grãos para semear. Se a gente semeasse o resto, o que a gente ia colher posteriormente? Não se tinha semente pronta para comprar. Então, se a gente quisesse continuar colhendo, a gente tinha que separar aquele saco, aquelas sementes de qualidade, de melhor qualidade, e usava aquelas de menor qualidade.
se semeava as de melhor qualidade para ter uma colheita também de qualidade. Então, se você quer colher no reino de Deus, a lei é a lei da semeadura, né? O que eu planto, eu colho. Se eu planto pouco, eu colho pouco. Se eu planto com abundância, com generosidade, então para colher com a mesma abundância. E eu quero te estimular então nessa noite a semear no reino de Deus, tá? Se você que tem seu dízimo, sua oferta, sua primícia, você pode entregar ali nos gasofilácios. Os irmãos estão lá para te servir, amém? Nesse instante. Se você tem, pode entregar ali. Eu achei tão bonitinho, o Henrique hoje chegou para mim e disse: pastor, quero dar o meu primeiro dízimo. Eu fiquei emocionado com ele. Falou: eu comecei a trabalhar como voluntário na Polícia Civil e agora eu posso, só está dependendo do juiz, mas já recebi, pastor. Só está dependendo do juiz assinar para mim. Isso é bênção de Deus. Quantos aí estão prestando vários concursos tentando uma vaga, né? Mas é uma grande bênção de Deus, é a bênção de Deus que nos faz progredir, que nos faz prosperar, né? Que Deus te abençoe nessa noite. Eu quero chamar a nossa pregadora da noite, nossa irmã Flávia, ela que vai ministrar a palavra para nós nessa noite. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. Então, é uma responsabilidade, né? Quando o pastor fala com a gente, ó, traz alguma coisa, traz a palavra, traz uma meditação. De primeiro momento a gente tem vontade de falar assim, não. Mas o Espírito Santo, ele nos conduz, né? E esses dias aqui têm sido assim, dias de grande valor, esses dias da campanha. Às vezes a gente não dá tanto valor, ou deixa de vir por qualquer motivo, mas nós temos que entender que esses 12 dias que nós estamos primiciando ao Senhor, os 12 primeiros dias do nosso ano, você pode acreditar que vai fazer uma diferença no mundo espiritual. Isso faz uma diferença. Eu comecei a pensar no que falaria, né, e comecei a lembrar de tudo que já foi ministrado para nós. Hoje nós estamos no 8º dia, nós já tivemos palavra aqui, como sermos valentes, quais que são as armas, nós já tivemos palavra aqui do verdadeiro evangelho, de que nós estamos fazendo com a nossa vida, já tivemos palavra de cura, de gratidão, de perseverança, tivemos palavra ontem do Rui sobre proteção, aonde que está o nosso socorro, né? Então, quantas sementes Deus tem colocado aqui, para que a gente use essas sementes de decreto, use essa semente para ela ser lançada verdadeiramente no mundo espiritual. Então, não vamos perder a oportunidade. Vocês que estão em casa, que às vezes têm possibilidade de vir, venha, porque isso é semente, como o pastor mesmo falou. Se você não semear, não adianta você pedir chuva. Se você não separar a melhor semente, não adianta você querer um bom fruto. Então, que isso possa nos trazer realmente um temor em Deus, para saber que nós temos hoje o privilégio de termos 12 dias aqui, para estar na presença do Senhor. Isso é muito importante. E assim, eu não posso falar que o que Deus vai ministrar ao nosso coração hoje é uma palavra super, mega, bem elaborada, não. Por quê? Porque eu quero mais meditar na palavra junto com vocês. Eu quero mais testificar daquilo que o Senhor tem falado comigo.
porque quando você para ouvir o Senhor, Ele realmente fala. E eu acho que quando Deus acrescenta algo na nossa vida, quando Ele nos dá algo, a gente precisa repartir. Ele não nos dá para que a gente guarde para a gente mesmo, só para a gente. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Nós vamos ler do 11 ao 14, mas agora, nesse primeiro momento, nós vamos ficar só no versículo 11 mais. O livro do profeta Jeremias, todo mundo deve conhecer, né? É um livro que ele está exortando o povo de Israel, que ele está advertindo o povo de Israel, mas também ele está ali intercedendo, ele está zelando pela palavra, ele está trazendo as promessas de Deus para o povo. Então, é um livro que nos traz um grande temor. E aqui no capítulo 29, ele está trazendo uma promessa, uma mudança para o povo. Por quê? Porque ele está falando aqui, o povo de Jerusalém saiu e foi para a Babilônia. Eles estavam no exílio ali sofrendo. E Jeremias começa a falar com eles que Deus vai mudar a sorte deles. Deus vai mudar aquilo ali. Então, aqui em Jeremias 29, 11, começa falando assim. Isso é Deus usando Jeremias para que ele falasse ao povo, né? Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Como eu estou compartilhando com vocês, tem um tempo já que eu tenho orado em cima desse versículo, que eu tenho orado em cima disso aqui. Porque um dia eu estava em oração e Deus trouxe esse versículo no meu coração. Ele trouxe esse versículo falando, principalmente, eu me lembrei, quando ele fala isso aqui, ó, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. E eu fui procurar na palavra, para ver onde é que estava esse versículo. Até no momento eu não lembrava que ele estava em Jeremias, né? E realmente, nesse tempo que eu orava a Deus, esse texto veio, e foi um texto que tem feito a diferença na minha caminhada eu acho que de uns 3 meses para cá. Eu já tenho orado outras coisas, mas eu tenho meditado bastante nesse texto e peguei ele como promessa. O que eu queria falar com os irmãos hoje? Quando você vai lendo isso aqui, que você fala, quando você vê que eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Eu parei nesse versículo e fiquei pensando, o que seriam esses pensamentos de paz? O que seriam esses pensamentos de mal? Para vos dar o fim que desejais. Então, Ele vai me dar o fim que eu desejo, que eu estou orando. Parece que quando você lê é muito fácil, né? Deus pensa coisas boas e o fim meu vai ser algo que está certo já, está garantido. Mas aí você para e fica pensando, eu tenho orado. A palavra está me dizendo que tem pensamentos de paz e não de mal. E não está acontecendo? E aí? Isso gera uma certa, não falo dúvida, não falo incredulidade, mas gera um certo questionamento. Quando você tem algo que você está colocando diante de Deus, que você está buscando, que você tem orado, e você, aos seus olhos, não está vendo aquilo resolver, você se depara com um versículo desse. Você fala, mas o que está errado? Porque a palavra de Deus não erra, vocês concordam? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Se está escrita aqui, você pode esperar que vai cumprir. E se não está cumprindo, pelo menos a gente tem que tentar entender e ter um posicionamento para ver que a palavra se cumpra, porque ela vai se cumprir. E nesse meditar, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E eu pensando, se Deus tem pensamentos de paz, quais são esses pensamentos então? E eu comecei a meditar nisso. Pensamentos de paz para nós seria o quê? Seria as promessas de Deus, seria aquilo que Deus quer te restituir, seria os sonhos de Deus para a sua vida, seria as bênçãos de Deus alcançando a sua casa. Então tudo isso é pensamento de paz e não de mal, que Ele nos diz, né? E fiquei pensando, falei, Deus, mas como que nós vamos então entender esses pensamentos de paz? E me veio algo à mente. Por quê? Porque pensamento, ele não está ligado ali à nossa mente, não está ligado que vai chegar na atitude, que vai chegar no comportamento, tudo isso está junto.
E Deus começou a falar que um pensamento de paz, ele vai ser constituído através de uma mente firmada na palavra de Deus. Eu não adianto somente saber que Deus tem a promessa. Não adianta só eu conhecer ali, mas eu preciso me posicionar mediante isso. Eu preciso entender que eu preciso me firmar naquilo ali. Foi muita coisa a gente viu no início do ano agora, falando que desejando um feliz ano novo, desejando um ano de transformação, mas dessas figurinhas que anda no WhatsApp aí me chamou a atenção. Foi justamente, acho que ela caiu até no grupo da igreja também, não sei se foi o pastor Everton, mas de um menininho com a cara bem zangada, né? E nessa figura ele ainda falava, que eu até ainda notei, falava assim, gente, é bom vocês lembrarem, porque a mudança não vem só do ano, a mudança tem que vir de nós, né? E eu fiquei pensando nessa figurinha e lembrando que quantas vezes nós queremos algo novo, fazendo aquilo que a gente está de costume, fazendo ali às vezes até o errado. E Deus me mostrou que pensamentos de paz é posicionar segundo a palavra. E algo que Ele me encheu muito com isso foi ter olhos de fé. Porque se a gente não se encher da palavra e olhar com olhos de fé, nós não vamos conseguir alcançar isso aqui, o pensamento de paz e não de mal. Para ter o fim que o Senhor deseja, para ter o fim que nós desejamos, para ter aquele fim que você colocou diante do Senhor, né? E continuando a lendo o texto aqui, a partir do versículo 12, começa também a nos ensinar mais sobre ter esse pensamento de paz, sobre ter o fim que desejais. É como se o Senhor estivesse nos dando o caminho aqui. É como não, eu acredito que Ele está nos dando o caminho aqui. Então eu gostaria que a gente lesse o 12, o 13 e o 14 agora. No 12, o Senhor está nos falando que, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. No 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. No 14, fala, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, esse texto, ele é um texto que, quando você para pensar e para meditar nele, você vai falar, meu Deus, que tremendo. Quantas promessas aqui. O Senhor nos traz pensamentos de paz, para nos dar o fim que desejar. Se eu posso invocar o Senhor, eu vou orar, Ele vai me ouvir, eu vou buscar, eu vou derramar o meu coração, Ele vai se fazer achado, eu farei achado de vós e Ele vai me achar. Então é um texto pequeno, mas é um texto cheio de promessa. E nesses versículos abaixo aqui, Ele nos dá esse caminho. Ele nos dá esse caminho. Só que, às vezes, mesmo mediante isso aqui, o Senhor ainda me falou que quantas vezes nós nos perdemos, mesmo tendo toda essa direção aqui, porque esse texto, ele nos dá essa direção. É a direção de orar, de invocar, de buscar, de ser sincero, e Deus está prometendo algo no final, que eu serei achado dEle e Ele vai mudar a minha sorte. E continuando meditando nisso, eu falei, Deus, por que então situações que nós constantemente colocamos diante do Senhor, essa situação não muda? O que eu vou falar foi algo que Deus compartilhou ao meu coração. De repente você pode até ter uma visão diferente desse texto. Eu creio que, com certeza, isso não é baseado em nada da teologia, ou... Sim, foi algo que o Espírito Santo falou comigo, e é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O porquê que nós não conseguimos viver essa promessa aqui. E o que veio ao meu coração é porque a gente tem vivido no automático. Quantas vezes nós, como cristãos, a gente até se levanta, vem à igreja, está com o dízimo em dia, levanta de manhã, pode até estar orando, às vezes ora à noite, mas você tem feito coisas no automático. Eu falo você, mas eu estou me incluindo, essa palavra falou comigo. Porque se eu realmente ficar andando como um cristão no automático, eu vou passar a viver uma familiaridade.
Familiaridade é saber que o quê? A igreja está aqui, os pastores estão aqui para nos atender, o culto é no domingo, tem culto de manhã e tem culto à noite. É muito diferente da intimidade, que é o que o Senhor quer de nós. É muito diferente do que Ele realmente está falando aqui. A intimidade, nós precisamos fazer o que Ele está falando. Eu preciso gastar tempo. Eu tenho que invocar. Eu tenho que orar. Eu tenho que realmente me derramar e buscar de todo o coração. Senão eu realmente vou viver nessa familiaridade. A intimidade requer relacionamento. Requer aquilo que a própria palavra diz, de eu entrar para o meu quarto, fechar a porta e ali me derramar diante do Senhor. Então, por que não alcançamos isso aqui? Porque nós, muitas vezes, estamos caminhando no automático. Estamos caminhando na apatia. O Senhor tem pensamentos de paz, que nós já vimos que são as promessas, e não são pensamentos maus sobre nós, o Senhor não tem. Às vezes nós podemos ter pensamentos maus sobre nós mesmos, né? Mas o Senhor não tem. E nós precisamos realmente fazer isso aqui, sair do automático. O automático nos leva à religiosidade. O automático, ele nos leva a ficar apático. O que é uma pessoa apática? Sem sentimentos. Tanto faz como tanto fez. Ele pode até vir aqui, mas já acostumou tanto com aquilo que parece que não reage, não surte efeito. E essa mente apática, ela é uma mente que ela fica sem desejo, sem expectativa, sem fé. Porque você vai olhar a situação e vai achar que ela vai continuar daquela maneira, ela não vai mudar. Isso é uma mente que está no automático. Isso é uma mente. Som. Então, essa mente, ela realmente precisa ser tirada de nós. Eu posso falar por mim, que quantas vezes eu me vejo e já me vi nessa situação. Mas eu não quero ficar assim mais. Eu não vou ficar assim mais. O que Deus traz nessa palavra aqui, é que se a gente não se posicionar, essas lutas não vão sair do nosso caminho. E muitas vezes, o diabo nos deixa assim. Por quê? Porque se eu estiver no automático, só olhando a situação passar, é meio que assim, eu estou sentada, vendo a banda passar. Está do jeitinho que ele quer. Porque eu não vou me posicionar, eu não vou levantar e fazer o que a palavra está falando aqui, seguir o caminho que o Senhor... Não há nada hoje não. Voltou o som. Amém. Mas, mais uma vez, o Senhor coloca esse caminho nas nossas vidas. E esse posicionamento não é fácil. Às vezes ele vai bem hoje, ele vai bem amanhã, mas daqui 2 semanas talvez ele não esteja bem mais. Daqui 1 mês eu já desisti de novo, daqui 2 meses eu já voltei para o automático de novo, mas nós não podemos fazer isso. Primeiro porque o tempo, ele pertence a Deus. Se uma oração minha vai ser respondida em 1 dia, em 1 semana, em 1 mês, não cabe a mim, cabe ao Senhor. A minha posição, o que cabe a mim é usar a ferramenta certa para alcançar o coração do Senhor. Não se vai demorar ou se não vai. Quando uma oração começa, às vezes, a demorar, eu me lembro muito daquele versículo que está em 1 Pedro, acho que é 5:7, que fala, lança aos seus cuidados, e Ele cuidará de vós. Quando eu pego uma coisa e lanço, eu não posso ficar lá toda hora tomando ela de volta e querendo um posicionamento imediato. Se eu lancei, eu acreditei, eu confiei, eu entreguei. O meu posicionamento tem que ser o mesmo. Se vai demorar 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, isso já é com Deus. Se você firma o seu posicionamento e crê na palavra, o Senhor faz. Ele zela por essa palavra. Ele zela pelo que está escrito aqui. Então nós não podemos ficar apáticos. E outra coisa que o Senhor falou, muito forte ao meu coração,
que eu já até vou pular um pedaço aqui, já vou passar para esse final, é justamente como manter essa fé, quando o tempo não está de acordo com a nossa vontade, quando está demorando. Eu orando esse versículo, eu falei, Deus, mas quanto tempo às vezes a gente ora, jejua, busca, faz esse caminho aqui, entrega de todo o coração e de repente a gente não vê. E foi muito assim gratificante, muito assim, eu fiquei muito feliz quando o Senhor trouxe que a melhor maneira da gente manter isso, esse posicionamento, é lembrar da onde nós viemos. É lembrar por que que eu estou aqui, por que que você está aqui, o que que nos trouxe até aqui. E o que nos trouxe até aqui foi a obra da cruz, meu irmão. Não foi esse som, voltou. Deixa esse aqui de reserva, né? Alguma coisa a gente pega ele aqui. Pode deixar aqui, pastor? Pode? Ah, tá. Tá bom. Amém. Então já vamos caminhar para o final aqui. Para manter essa fé, é lembrar o porquê que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por uma obra que começou há mais de 2000 anos atrás. Quando o Senhor planejou isso, Ele fez isso por nós. Então ninguém está aqui porque mereceu, ninguém está aqui porque é bom o suficiente, ninguém está aqui porque faz tudo certo, pelo menos eu não estou. Podem ter certeza disso. Como diz, quem mora com a gente é que fala, né? Os da família é que sabe as pedras de tropeço que às vezes a gente é. Mas essa obra, meu irmão, ela é uma obra perfeita. E quando você não está tendo fé, quando você não está conseguindo ter os olhos da fé para continuar caminhando, para continuar posicionando, para continuar perseverando em alguma coisa, lembra da obra da cruz. Lembra do que Jesus fez por você, do que Jesus fez por mim, porque esta obra, ela sim nos traz vitória. Quando você coloca no seu coração que o Senhor, Ele teve o plano perfeito de entregar o seu filho para que morresse por mim e por você, não tem como a fé no seu coração, ela não ser reativada. Não tem como o seu posicionamento não voltar. Porque, como diz, qual de nós poderia fazer qualquer coisa para nos salvar a nós mesmos? Ninguém. E o Senhor fez, independente de saber se a gente aceitava ou não. Então isso tem que reavivar a nossa fé. Isso tem que nos dar vontade de caminhar, vontade de prosseguir, vontade de se posicionar, vontade de crer nessa palavra, vontade de orar e falar assim, não, se Deus está falando, vai acontecer. Então que essa palavra realmente possa estar trazendo esse reavivamento no nosso coração. Fazendo com que a gente realmente se posicione. Não é um texto aqui do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, não. É a obra da cruz, é o amor de Jesus, é o que Ele fez por nós e Ele vai continuar para que caia nisso aqui, ó. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Não importa as nossas obras, meu irmão, importa a obra perfeita da cruz. Não importa a nossa condição, importa o que Deus vai fazer por nós. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, né? E aqui nesse texto Ele nos ensina o caminho. Ele nos dá uma base forte, um alicerce, que é o quê? Que é a sua palavra, que é você entender da onde você veio. Esses pensamentos de paz vai nos trazer o quê? Vai nos trazer uma vida posicionada na palavra, que vai nos dar uma mente de Cristo. Que a palavra também nos ensina isso. Eu preciso ter a minha mente renovada constantemente. Por quê? Porque eu preciso ter uma mente parecida com a de Cristo. E quando nós chegamos nesse versículo 14 aqui que fala: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte,
Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Quando o Senhor fala que serei achado de vós, isso precisa fazer uma diferença. Precisa girar uma chave dentro de nós. Porque eu não sei vocês, mas eu quero ser achada do Senhor. Eu quero que Ele olhe lá de cima e veja que tenha fé no meu coração. Eu quero que Ele olhe e pense, não, está difícil, mas ela está firme. Está tendo problema, mas você está firme, meu irmão. Está passando por dificuldade, mas nós estamos firmes. Porque Deus se agrada daquele que mantém o coração na fé. Deus se agrada daquele que põe a mão no arado e não retrocede. Ele há de fazer algo por nós. Nós não vamos ficar simplesmente sem receber o que o Senhor está prometendo aqui, né? E isso vem diretamente do Espírito Santo. Então eu gostaria que essa palavra pudesse reavivar a sua fé, pudesse realmente te levantar para um posicionamento diante da palavra, para um posicionamento diante de dificuldades, para um posicionamento diante daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Não deixe a situação somente passar aos seus olhos. Saia do automático, saia da familiaridade e vá para a intimidade, vá para o relacionamento com Deus, vá buscar aquilo que o Senhor tem reservado para você. E contemple, quando você lê algo como esse aqui, ó, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Gente, tremendo isso. Como eu falei, eu quero ser achada do Senhor. Eu quero ver a minha sorte mudar. E eu quero que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Que você tenha essa fé, que os seus olhos possam ser abertos para enxergar isso. Você pode ser achada do Senhor. Você pode ter a sua sorte mudada. O Senhor está aqui. Nós temos aqui 12 dias que nós temos aprendido aqui do Senhor como fazer a diferença. Então, que o Espírito Santo realmente nos dê essa mente renovada na fé do Senhor. Amém? Glória a Deus. Já deu, né? Amém. Alô, som. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Boa noite a você que está em casa. Deus te abençoe. Daqui a pouco nós vamos orar. Vamos orar agora, né? Falar com o Todo-Poderoso. Eu gostaria de começar por algo que eu entendo que temos que fazer sempre, todos os dias, pedindo perdão. Eu estava pensando ali, enquanto a Flávia ministrava, para fazer essa pergunta para você. Responda o mínimo. Qual o mínimo de banho que você toma no ano bissexto? 300 banhos? 365? 366 banhos? Todos os dias, com certeza, você está tirando sujeira, não é? Todos os dias você está fazendo o necessário. E você nunca se apoia no, peraí, ontem eu já tomei banho. Hoje é sábado e eu tomei, hoje é sexta, eu tomei banho todos os dias. Não preciso tomar hoje. Por quê? Porque cada dia, infelizmente, nós temos uma nova sujeira. Essa vida natural nos impõe essa necessidade. Por favor, compreenda. A vida espiritual tem uma necessidade exata, semelhante a essa. Todas as vezes que chegamos na presença da fonte de águas vivas,
nós precisamos entrar debaixo. Nós precisamos nos lavar profundamente. Sabe quando uma reunião de oração está acontecendo debaixo de todo fogo, de todo calor, de pessoas orando, se derramando, chorando, e tem gente que fica assim, dá uma olhada para cá, tem gente que fica assim, olha para aqueles ali, olha para aqueles outros ali, olha para o outro ali, olha para esse daqui, olha para aquela dali, mas ele mesmo não entra debaixo da água que está sendo derramada. Nós estamos agora debaixo da fonte de água viva, de água da vida. Deus está derramando dele nesse lugar. Compete a nós acreditar. Isabel disse à prima dela Maria: bem-aventurada aquela que creu, que se cumprirá em sua vida todas as promessas do Senhor para ela, para a sua vida. Bem-aventurado você que crê, você que acredita, que se você chega diante de Deus e diz assim: Deus, eu venho trazer diante do Senhor tudo isso que o meu coração me acusa. Eu venho trazer diante do Senhor tudo isso que está aqui como suspeita em minha vida. Eu quero sair daqui limpo. Eu vou me ajoelhar, ou eu vou me assentar, ou eu vou caminhar nesse lugar, mas eu não saio desse lugar sem estar com a minha consciência lavada. Como assim? Eu vou sair tendo colocado diante de Deus aquilo que Jesus me ensinou em Mateus 6, verso 12. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a todos aqueles que têm me ofendido. Jesus ensinou assim, amém? Então, alvo número 1, nós vamos achar o fluir de águas da vida, amém? Alvo número 1, vamos achar o fluir de águas da vida nessa noite. Vamos dizer para Deus: eu sou uma alma pecadora, eu quero sair daqui lavado. Vamos começar assim? Ajoelhe aí, sente-se se você quiser, fica em pé, fica andando, mas eu peço em nome de Jesus, tenha um encontro com aquele que é forte, que é poderoso para lavar a alma do homem. Tenha um encontro com ele nessa hora. Aí você na sua casa, tenha um encontro com Deus. Hoje, essa hora é hora de tomar banho, de se limpar. Hoje é mais um dia onde nós precisamos nos limpar. Quantos pensamentos sórdidos, quantos pensamentos espúrios passa por nós, quantas revoltas, quantos sentimentos de ódio, quantas vontades de fazer o que é mal, ou quantas práticas de mal você fez ou faz. Se lave, é hora de se lavar. Essa é a nossa reunião com o nosso Deus, é hora de um encontro com Deus. Aí onde você está, eu quero pedir aos irmãos que estão aí na mesa, por favor, solte uma música, se for possível, soltar uma música aí na mesa, se for possível, tá? E nós vamos orar. Pai, eu estou nesse lugar com os meus irmãos, eu quero me lavar também, eu preciso me banhar também, na presença desse Deus que lava, na presença desse Deus que limpa, que santifica, que purifica. Hoje é dia de se lavar, agora é hora, meu Deus, de me lavar diante do meu Deus, do meu Pai. Eu não quero uma reunião, um momento de oração religioso, eu quero um encontro com Deus. Eu quero sair daqui lavado. O meu primeiro alvo, meu Deus Todo-Poderoso, é a minha santificação. Santifica esta alma, Pai, é a única que eu tenho para me apresentar diante de Deus. Santifica a minha vida, purifica-me, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero que você fale com Deus na sua vida, nas suas circunstâncias. Você está zangado, você está tentado, o que tem te ocorrido, abra sua boca e fala com Ele. Você está frustrado, não é coisa para você carregar. Abra a tua boca, conte frustrações para Deus agora. Você que está em casa, faça o mesmo. O que está te ocorrendo, lança diante do teu Deus agora. Pai, nós estamos lançando diante do Senhor coisas que estão em nossa vida e que nós queremos ser lavados e purificados, Pai. Vai orando ao Senhor.
Vamos falando com o nosso Deus. Solta a sua voz, vai falando com Ele. Bate um papo com Deus. Quantas coisas precisam sair, e é no momento de oração, é a hora mais certa. Sabe aquelas palavras que você queria falar para aquele fulano ou para aquela fulana? Essa é a hora. É assim que a gente se lava. Um crente lava a alma, não é chegando nas pessoas e humilhando elas, não. É abrindo o coração para Deus, é derramando a alma para Deus. É assim que um crente lava a alma. Você vai lavar a sua alma. Fala para Deus. Se você precisar, urrai diante de Deus, mas urra, fala para Ele. Suplica ao seu Deus agora, em nome de Jesus. Pai, vem lavar a tua casa, vem lavar a tua igreja. Lava esta casa, lava essa casa, é a tua casa. Lava os teus filhos que estão aqui, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus tocar em você. Deixa o Espírito do Senhor te tocar. Deixa o Espírito do Senhor te tocar. Deixa o Espírito dele tocar em você, amado. Ele quer tocar em você. Você não vai sair daqui entalado, você vai sair daqui orado. Oh, Senhor. Oh, Deus. Quantas coisas você tem ouvido aquela voz do maligno dizendo a você: desista, desista, desista. Fala com Deus. Fala para Ele: meu Deus, eu quero ser perseverante. É hora de contar as fraquezas para Deus. Eu quero ser perseverante. Eu quero ser perseverante. Eu quero ir além do que eu tenho caminhado, do que eu tenho ido. Meu Deus, eu quero ser perseverante. Você tem sofrido o hábito de passar raiva, hábito de revolta. Constantemente tem perdido amigos. Fala com Deus. É a sua hora. Você não tem confiado em pessoas. É a sua hora. Você vai falar com o seu pai. Precisamos tomar banho na presença de Deus todos os dias. Todos os dias precisamos renovar o nosso sorriso, renovar o nosso louvor. Todos os dias precisamos nos tornar leves, leves diante de Deus, leves. Oh, Senhor Deus. Convite do seu Pai, do seu Senhor, do seu Deus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, Jesus. Oh, Senhor, vem alimentar a tua casa, o teu rebanho. Sua promessa é que o Senhor guia os seus filhos em pastos verdejantes, águas de descanso. Todas as coisas que não pertencem ao Senhor, que não foi desenvolvido nos céus, no coração de Deus, para esse homem, para essa mulher de Deus, são lixos que precisam ser lançados fora. Todo lixo deve ser lançado no lixo,
e não nessas almas que pertencem ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero te convidar a ficar de pé. Oh Deus. Sabe quando nós nos lavamos na presença do Senhor? Então nós temos autoridade para orar. Nós temos graça para interceder. Amém? Nós oramos com ousadia. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos clamar a Deus. O pastor Everton já orou, eu quero orar ainda. Vamos pedir pelo nosso irmão Miro. Vamos pedir pela Miriam, que está com seu pai internado. O médico disse que o estado é muito grave. Chamou a família para estar perto. Aquele momento muito ruim, dramático da família. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir o Espírito de Deus que console as nossas irmãs, nossos irmãos aqui da igreja, que estão enlutados. Vamos orar por essas coisas, amém? Pai, nós oramos pela vida do Miro, nosso irmão. O Senhor sabe as razões de tantas dores que ele está sentindo, Senhor, no seu corpo. Ó Deus Todo-Poderoso, se ele tem alguma costela fraturada, o Senhor possa mostrar o que está acontecendo, e o Senhor possa dar a ele alívio, e o Senhor possa restaurar a vida do Miro, e o Senhor possa abençoar também a recuperação, a restauração, em nome de Jesus, da sua memória. Abençoe a recuperação da sua memória. Nós oramos ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós colocamos diante do Senhor também a vida da Miriam, do seu irmão, da sua irmã, da sua família. Clamamos pela vida e pela saúde do seu pai. Pedimos, usa de misericórdia sobre a vida dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus, sendo o seu propósito e sua vontade, que o Senhor restaure os seus dias mesmo agora, nesse exato momento. Poderoso é o Senhor para mudar todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor possa conceder livramento, em nome de Jesus, e que se saiba que o Senhor fez, que o Senhor operou, e que o Senhor mudou a sua sorte. Deus Todo-Poderoso, clamamos as suas misericórdias também sobre a vida, Senhor, da irmã Carmen, do Cristiano e das suas irmãs. Clamamos ao Senhor pela vida da Sandra, do Guilherme, pela vida da Carol. Clamamos ao Senhor, meu Deus, por todos os nossos irmãos que estão enlutados nesta igreja, que perderam seus parentes. Clamamos pelo consolo do Espírito Santo, clamamos a obra do Senhor na vida de cada pessoa. A Alice, a dona Cleonice, meu Deus Todo-Poderoso, pela perda do nosso irmão José Júnior. Clamamos a Ti o consolo do Teu Espírito Santo, Pai, em o nome do Senhor Jesus, que o Teu reino venha sobre essas vidas, e que a Tua vontade se faça sobre elas, como é feita nos céus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, levanta a sua mão. Você vai abençoar o mês de agosto. Pai, nós estamos intercedendo e suplicando a bênção do Senhor. Agosto está longe, e nós encomendamos, ó Deus, a sua bênção. Nós clamamos ao Senhor, abençoe a nossa vida, nos faça chegar até o mês de agosto na sua paz, nos faça chegar debaixo das mãos do Senhor. Nos ajude, nos atraia para o Senhor. As muitas coisas que desviam o coração humano, o coração do crente, do centro da vontade de Deus, livra-nos delas em nome de Jesus. Conduz essa igreja toda como um só rebanho. Aumenta o nosso amor pelo Senhor e aumenta o nosso amor uns pelos outros. Atua na comunhão desta igreja. Cura a comunhão desta igreja, restaura a comunhão desta igreja, torne agraciada, abundante, que seja, Pai, coisa e que seja causa, Senhor, de alegria receber um irmão em casa, ir à casa de outro irmão. Ajude-nos em nome de Jesus, ó Senhor. Nós te pedimos que o mês de agosto esteja sob a mão do Senhor. Encomendamos, ó Deus, uma sorte restaurada para aquele mês. É o nosso pedido ao nosso Deus, em nome de Jesus. E como Moisés nós oramos,
Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Seja dissipado diante de ti todos os teus inimigos e todos aqueles que aborrecem o teu nome. Aleluia, igreja vencedora do Senhor Jesus. A graça e a paz seja contigo. Até amanhã, às 19 horas da manhã. Amanhã, sábado, 19 horas, ok? Deus te abençoe. Venha para a gente novamente se lavar na presença do Senhor.